Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com um projeto muito legal, que é Quebrando a Banca Setup. Você vai fazer um concurso elaborado pela Setup? Então saiba que ela é uma organizadora extremamente gramatiqueira. Então é bom você saber como ela cobra para você já direcionar o seu estudo. E aí nós colocamos aqui algumas questões envolvendo vários assuntos que ela trabalha, mas principalmente envolvendo sintaxe. Ela é uma organizadora do período simples, do período composto, e ela é muito sintática. Você precisa treinar nessa organizadora com questões dela para que você possa fechar a sua prova, ok? Vamos ver algumas questões dela para que você se prepare bem? Ó, coloquei aqui uma questão, que é uma questão de sintaxe, aquela típica pegadinha. Ela trabalha com pegadinha. Se você trabalha análise sintática, pensando em interpretação de texto, aí eu vou interpretar, então você já caiu na pegadinha dela. Ela é uma organizadora, tá? Em que se você não trabalha as relações, não trabalha sabendo que o que você procura primeiro, o que você procura depois, ela é básica. Os erros, não é, em que você cai, as pegadinhas, são pegadinhas básicas. Então, se você souber o básico da sintaxe, você se livra. O básico, primeiro você marca o verbo e procura o sujeito. Depois você volta para o verbo e procura o complemento. Depois você procura os adjuntos, acessórios, tá? Então vamos lá. Ó. Nessa questão eu tenho a análise correta do termo 20 anos no seguinte fragmento. O fragmento é esse, ó. Um dia tinham-se passado 20 anos. Ela quer a análise correta do fragmento 20 anos, tá? Do trecho, do termo 20 anos nesse fragmento. Qual é o problema, o principal problema? Geralmente você nem olha para a frase, você já olha para 20 anos. Ah, Yara, 20 anos dá ideia de tempo, adjunto adverbial de tempo. Você não fez nada, você não fez análise nenhuma. Ah, Yara, eu acertei. Errou. Se você vai fazer questão da Setup nesse chute, você já errou as principais questões dela, porque ela gosta disso. Ela é básica nisso aqui. A sintaxe dela tem que ser trabalhada, tá? Yara, mas isso não poderia ser adjunto adverbial? Um termo que indica tempo até pode ser adjunto adverbial, mas você tem que perceber as relações no texto, tá? Primeiro, o que você tinha que marcar? O verbo. Do verbo, o que você tinha que verificar? Se o verbo é pessoal ou é impessoal. Se é haver no sentido de existir, se é fazer indicando tempo, se indica fenômeno da natureza, se é o verbo ser. Se não for verbo impessoal, então ele é pessoal e ele tem sujeito. Então é verbo, procura o sujeito. O que sobra é complemento. Primeira coisa que você tem que entender no processo sintático. Verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Ela não está perguntando para você se essa frase está certa ou está errada. Ela quer que você faça a análise. Então vamos analisar. Primeiro eu marco o verbo, ó. Eu tenho esse verbo, mas eu tenho esse verbo também. Esse verbo é verbo auxiliar e esse é o verbo principal. Quem manda é o verbo principal, isso é uma locução verbal. Isso é uma locução verbal. Quem manda é o verbo principal, tá? Mas aí, olha só, no olho, só de eu perceber, tá? Só de eu perceber que o verbo aqui está no plural, eu já sei que ele está no plural, porque ele deve estar concordando com o sujeito no plural. Então, veja bem isso aqui, ó. Quem manda é o verbo principal. Passar é um verbo normal. Não é verbo haver, não é verbo fazer, não indica fenômeno da natureza, é verbo normal. Então, por exemplo, eu digo eu passei, tu passaste, né? Eu tenho, ó, um bofe passou, dois bofes passaram, é verbo normal. Significa que ele tem sujeito, tá? Se ele tem sujeito, o auxiliar dele é que vai concordar. Agora eu vou perguntar para esse conjunto, porque ele está concordando, ele está no plural. A minha pergunta para encontrar o sujeito é o seguinte: o que tinha se passado? Não ouvi. O que tinha se passado? Continuo não ouvindo. O que tinha se passado? 20 anos. 20 anos, na verdade, é o sujeito. É o que tinha passado. Ó. 20 anos está no plural. 20 anos tinham se passado.
Um ano se passou, 2 anos se passaram. Um ano tinha se passado, 2 anos tinham se passado. 20 anos é o sujeito, só tem o núcleo, é um sujeito simples, 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 simples. Ah, Yara, mas indica tempo. É um substantivo anos. Anos pode ser sujeito, né? Eu posso dizer, ó, os anos passaram, os anos foram felizes, os anos foram alegres, os anos ocorreram de forma alegre para a Genoveva. Os anos podem ser sujeitos sem problema nenhum, até porque anos é um substantivo. A alternativa correta é a letra D de doido. A expressão 20 anos, nessa frase, é um sujeito simples. A organizadora sabe que a primeira coisa que você pensa, 20 anos dá ideia de tempo, você vai querer marcar essa. Então, você quer fazer uma boa prova da CETAP, você tem que investir no processo sintático básico. Ela nem trabalha, ela não é evoluída não, ela é básica, sabe? Verbo de ligação, sujeito. O que você tem que estudar para a CETAP? Identificação de sujeito, classificação de verbo e seus complementos. Os adjuntos adverbiais vão cair, mas eles virão quando você perceber o seguinte, ó. Vamos analisar aqui, ó. Primeira coisa que eu marquei foi o verbo, né? Do verbo, o que eu procurei? O que tinha se passado? 20 anos. Então, ó, verbo, sujeito, tá? Verbo, sujeito. Então, tá, ó, 20 anos tinham se passado. Isso aqui sobrou ou não sobrou? Isso é acessório, tá? Um dia aqui é que é a noção de tempo em relação àquilo lá. Um dia é que é adjunto adverbial de tempo. Os adjuntos adverbiais existem. Eles se referem a verbo, mas eles são termos acessórios. Deixe para procurá-los depois, ok? A alternativa era a letra D de doido. E aí vai um recado, tá? O processo sintático, ele cai para qualquer nível. Você vai fazer prova da CETAP de nível fundamental, cai sintaxe. E cai mais de uma questão na mesma prova, tá? Você vai fazer nível médio, cai sintaxe. Você vai fazer nível superior, cai sintaxe. É o único assunto que você pode estudar em qualquer prova da CETAP. Prova de nível fundamental, prova de nível médio, prova de nível superior, porque ela é objetiva. Então, ela trabalha sempre na mesma linha. É aquilo, você tem que conhecer o sujeito, tem que conhecer o verbo, tem que conhecer os complementos. É isso. Alternativa letra D de doido. Yara, então eu preciso treinar bastante questões da CETAP. E pensando nesse seu treino, nós colocamos aqui um projeto que é Quebrando a Banca CETAP. Nesse projeto, nós temos 120 questões da CETAP por apenas R$ 39,00. Olha, um preço bem legal, né? O que vem nele, Yara? Olha só, são 120 questões da CETAP? São. Eu tenho cada lista com 10 questões. Então, eu tenho ortografia, acentuação, porquês, semântica. Ela sempre cobra semântica, ela não é interpretativa. Então, a parte da interpretação dela vai ser semântica, que é o significado das palavras, vem no teu edital. Flexão verbal, às vezes ela não põe no edital, né, flexão verbal, mas vem sempre. Flexão verbal vem dentro das classes de palavras, que é morfologia. Colocamos umas questões bem legais, tá? Período simples, muitas questões de período simples, que é basicamente o que cai em todos os níveis. Ela vou fazer para nível fundamental, cai. Nível médio, cai. Nível superior, cai. Ó, cai, sempre questão de ortografia, cai, sempre questão de semântica, cai, sempre questão de classe de palavras, cai, sempre questão de período composto. Ela é decorebinha, para decorar mesmo as conjunções. Cai, pontuação, até porque, ó, pontuação está dentro do processo sintático, ó, do período simples. Cai concordância? Cai. Nem sempre ela cobra regência para nível fundamental. Mas se ela não citar regência e citar crase, cai regência. Se ela não citar crase e citar regência, cai crase. Um pede o outro, tá? Colocação cai sempre, mesmo que não esteja no teu conteúdo, está dentro do período simples. Figura de linguagem é algo que tem caído muito. E aqui nós colocamos uma prova completa corrigida. Isso aqui são 120 questões por assunto. São listas de questões só da CETAP corrigidas e comentadas por mim, tá?
nós colocamos um bônus com uma lista extra de questões de emprego de letras, divisão silábica, gênero e número de substantivo e coletivo, porque ela anda cobrando muito. Então, vamos acrescentar. Ou seja, são 120 questões mais um bônusinho para você. Tudo isso baratíssimo, né? Mas vamos ver como ela cobra? Não é verdade? Você quer ainda trabalhar, você quer saber como são as questões? Nós vamos trabalhar, tá? Olha só, mais uma questão aqui dela. A primeira questão que nós mostramos, ela era só uma frase, não é? E aí você tinha que identificar lá se era sujeito, se era objeto direto, se era adjunto adverbial, né? Tá. Mas às vezes ela faz vários comentários no mesmo fragmento do texto. Ela usa o texto como desculpa para dentro dele fazer o processo sintático. Ela decompõe, ela descreve aquilo que acontece no texto e você tem que verificar se aquela descrição está certa ou está errada. Olha essa questão aqui. Mantém serelepes muitos velhos que, faz poucas décadas, estariam derrubados. Em relação à concordância, é correto afirmar. Aí, ó, ela vai fazer várias afirmações. Que o adjunto adverbial muitos concorda com velhos, que há poucas décadas substituiria a oração faz poucas décadas, que o emprego do acento circunflexo indica a pluralização do sujeito, que muitos velhos é sujeito agente do processo verbal, que fazer deveria estar no plural. Bom, nós temos que avaliar item por item, né? Então, vamos avaliar aqui, tá? Olha só, é a segunda questão. Na letra A, ela me diz, o adjunto adverbial muitos concorda com velhos. Aí, você nem leu direito que está aqui, já vai lá para cima. Peraí, Yara, peraí, ó. Muitos velhos. É mesmo, ó. Muitos concordam com velhos, é verdade. É verdade. O que você tinha que ter prestado atenção é que ela disse que muitos é adjunto adverbial. Ela ama os decorebas de vocês. Ela sabe que você decorou que o muito é advérbio, tá? Deixa eu te informar uma coisa, tá? Se esse muito é adjunto adverbial, significa, ó, adjunto adverbial é um advérbio, tá bom? Adjunto adverbial é um advérbio. Deixa eu dar uma informação básica sobre o advérbio. Advérbio é invariável. Advérbio é invariável. Então tá, acordou? Ótimo, vem pra cá, tá? Esse muito, ele tá ou não tá flexionando? Então, esse muito, ó, se flexiona, não é advérbio. Então, se flexiona, não é adjunto adverbial. O que você tem aqui, na verdade, esse muitos, tá ou não está se referindo a velhos, né? São os velhos, esse velhos é um substantivo. Sabe o que é esse muitos? É um adjunto adnominal. Ah, Yara, mas muito não é advérbio? Sim, desde que não esteja acompanhando um substantivo. Mais uma dica. Se o muito está no feminino ou está no plural, ele não é um advérbio. Por quê? Advérbio não flexiona, tudo bem? Se ele passou para o plural ou ele passou para o feminino, isso já simboliza que advérbio ele não é. Se ele não é advérbio, ele não pode ser chamado de adjunto adverbial. Então, veja bem, essa parte aqui, ela estava certa. O que você tinha que avaliar era a análise sintática. Essa organizadora é extremamente sintática. Essa informação estava errada, a alternativa A, errada. Vamos procurar a certa. Agora, a B de bola. Que há poucas décadas substituiria corretamente a oração faz poucas décadas. Yara, eu posso dizer há poucas décadas. Ó, mantém serelepes muitos velhos que há poucas décadas. Ficou bom, ficou bom. Não, ficou horrível. Pelo amor da vaca preta, tá? Você está vendo o que é esse faz? Percebeu o que ele é? Qual é a classe dele? Esse faz, ele é um verbo. E aí, a observação sintática e morfológica que nós temos é, você só substitui uma
um termo por outro de classe semelhante. Então, você substitui um adjetivo por outro adjetivo, um advérbio por outro advérbio, um verbo por outro verbo. Sabe quando você vai poder trocar esse verbo por aquele a? Nunca. Nunca, 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 tá? Você pode trocar esse faz por a, que é outro verbo, do verbo haver. Então, se você diz, ó, há poucas décadas, do verbo haver, faz poucas décadas. Então, essa substituição aqui, ó, ela está errada. Por quê? Tinha que ser igual, ó. Tinha que ser igual. E isso aqui está errado. Esse faz poderia ser trocado por a, desde que esse a fosse um verbo. O verbo haver. O item está errado. Então, não trabalhe com o ouvido, trabalhe com o olho, com a análise, tá? Ok? B, errada. Agora, C de casa, olha só. Que o emprego do acento circunflexo indica a pluralização do sujeito. Ela ama o acento circunflexo como pluralização do sujeito. Ama. E aí você tem que ficar atento, tá? Porque uma regra é assim, ó. Quando você diz ele tem, sem acento. Eles têm, com acento, por conta da pluralização do sujeito. Quando você diz ele mantém a namorada alegre. Ele mantém, tem acento agudo porque está no singular. Se você disser eles mantêm a família bem alegre. Eles mantêm, esse mantém tem acento circunflexo que indica a pluralização do sujeito. Então, olha o que ele está me dizendo. O emprego do acento circunflexo indica a pluralização do sujeito. Já é verdade, mas vamos ver aqui, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Ele me diz, mantém, olha o que ele me diz aqui, mantém serelepes muitos velhos que faz poucas décadas estariam derrubados, tá? Vejam bem como eu consigo ler. Eu consigo ler assim, ó. Eles, né, alguém que foi citado antes, ó. Eles mantêm, quem mantém? Mantém alguém, ó. Manter é verbo transitivo direto. Eles mantêm muitos velhos serelepes. Eles mantêm os velhos serelepes, tá? E aí, olha só tem esse acento circunflexo por conta da pluralização. Se não fosse pluralização, o acento seria agudo. A alternativa já é a letra C. E o que a gente quer dizer é que isso aqui não é perguntando para você se a questão estava certa ou estava errada. Ele só queria saber se você sabe que esse acento circunflexo indica que o sujeito está no plural, sabe? Então, marque a alternativa. É questão clássica da CETAP. Clássica, nós temos várias questões, tá? Nem dá para colocar todas, senão fica repetitivo, mas é para você já ter noção sobre isso. Então tá, a letra C já está ok, vamos só corrigir as outras, tá? Olha, D de doido, ele diz que muitos velhos é o sujeito agente. Sujeito agente é aquele que pratica a ação. O problema é que não são os velhos que mantêm serelepe, sabe-se lá Deus quem, né? Esse verbo, ele é sempre verbo transitivo direto. Então, é alguém, ou seja, eles, né? Alguém aqui, alguém, né? Que mantém os velhos serelepes. Os velhos, muitos velhos, é objeto direto. Então, não é sujeito agente, não. É objeto direto. É um termo que sofre a ação de ser mantido, serelepe. Tá? Está errado. E a letra E, ele me diz que fazer deveria estar no plural. Presta atenção, ó. Quando ele diz faz poucas décadas, esse fazer tal não está indicando tempo decorrido, sim ou não? Quando ele indica tempo decorrido, ele morre no singular. Morre no singular, morre no singular. E nesse caso, pode ser trocado pelo verbo haver, também no singular. Então, não deveria estar no plural, não. A alternativa era a letra C,
E era uma questão clássica. Ela adora trabalhar com esse acento circunflexo. Ok. Ó, ainda em relação à concordância, porque ela trabalha a concordância dentro do processo sintático. Então, olha o que ela disse aqui, ó. Não obedeceu à norma culta. Ela não vai negritar, você que tem que perceber. Não obedeceu à norma culta, ela não disse qual era o assunto, tá? Mas aí, lendo, eu tô vendo assim, ó. Faz, existem, opa, esses verbos são da concordância verbal. Ela trabalha a concordância básica, ela não evolui, você precisa saber o básico. O que é o básico? Verbo haver no sentido de existir, morre no singular. Verbo fazer indicando o tempo, morre no singular. Verbo existir, concorda sempre. É o básico, tá? Então, olha só. Ela quer o que desobedeceu, né? Não obedece. Então, ó. Faz anos. Nesse faz anos, tá ou não tá indicando o tempo? Sim ou não? Ai, Yara, eu falo assim, ó. Fazem anos que eu não vejo esse assunto. Aí eu acredito, né? Com essa concordância eu acredito, mas é só rever, treinar que você vai ficar expert de novo, tá? Não fazem anos não, faz anos. Verbo fazer indicando o tempo, morre no singular. O verbo fazer indicando o tempo, morre no singular. Morre no singular, tá? Então tá lindo aqui, porque ele tá no singular. Lindo. B de bola, ó. Existem mais de 6 planetas no universo. O verbo existir sempre tem sujeito, ó. Sempre, 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 sempre. Concorda, tá? Por que sempre concorda? Porque sempre tem sujeito, sempre. Então vamos perguntar, né? O que existe? Não ouvi? Mais de 6 planetas no universo? Bom, o núcleo aqui é planetas, né? Então eu vou dizer, existem 6 planetas. Esse mais de, gente, é uma expressão que indica só que eu não tenho certeza. Então, esse mais de não interfere, ó. Eu posso ler assim, ó. Existem 6 planetas no universo. Existem 6 planetas. 6 planetas está no plural, o verbo fica no plural, lindão. Ele quer saber aquele que não obedeceu, tá? Não é esse. Ó, C de casa. Deve haver pessoas tristes. Espera aí, primeiro eu marco o verbo. Eu tenho o verbo deve e eu tenho o verbo haver. Eu tenho o verbo deve e eu tenho o verbo haver, tá? Bom, eu tenho 2 verbos. Esse verbo, ele é verbo auxiliar, ele não manda em nada. Esse verbo é o verbo principal. É ele que manda, é ele que manda. Eu encontrei o verbo haver, eu vou verificar se ele tem sentido de existir, tá? E aí, ó, vou verificar se ele tem sentido de existir. Se ele tiver sentido de existir, ele constrói uma oração sem sujeito e ele repassa isso para o auxiliar que morre no singular. Morre no singular. Morre no singular. Ok? Então, ó, se haver no sentido de existir e ele morre no singular, está no singular, construção está linda. Linda, 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 né? Então, vamos para outra. Ó. Analisaram-se os dicionários. Se você tiver verbo, tá? Mais partícula ser, mais termo sem preposição, ó. Se você tiver verbo mais partícula ser, mais termo sem preposição, esse verbo concorda com esse termo sem preposição, que é o sujeito. Ainda dá para transformar, tá? Ó, a construção em verbo ser mais ado ou ido, tá? Estabelecendo a mesma concordância com esse termo. Exemplo, Leão. Alugam-se salas, salas são alugadas. Vendem-se carros, carros são vendidos. Contrataram-se funcionários, funcionários foram contratados. É só fazer isso. Então, vamos ver, ó. Aqui. Analisaram-se os dicionários. Os dicionários está ou não está sem preposição?
sem preposição é o sujeito. Mas a gente pode provar, a gente pode transformar. A gente pode dizer, os dicionários foram analisados. Se eu posso fazer essa transformação, eu tenho o mesmo sujeito. E aí eu vou ter a mesma concordância, ó. Foram analisados, tá? E aí, ó, olha o que eu tenho. Foram analisados, analisaram 6. Exatamente igual. Perfeito. Até agora não tive problema nenhum. Vamos ver a letra E. O que eu percebi em todas as alternativas é que eram questões que envolviam concordância verbal, né? Então, vou marcar o verbo aqui, ó. Se preocupam, plural. Quem se preocupa? Estudiosos, plural. Então, não tenho problema de concordância verbal, não. O que eu tinha que levar em conta? A palavra bastante. Aí é uma questão de concordância nominal. Toda vez que você tiver a palavra bastante, troque por muito. Toda vez que você tiver a palavra bastante. Por quê? Essas palavras, elas sempre vão ter a mesma concordância. Sempre vão ter a mesma concordância, tá? Então, se você diz, Yara, não te preocupas, porque eu já fiz bastante exercícios. Então, farmácia, pega logo esse pacote, farmácia. Porque se eu trocar, você vai ver o seguinte, ó, eu já fiz muitos exercícios. Se eu fiz muitos exercícios, então eu fiz bastantes exercícios. Bastantes. Então, ó, se passar para o plural um, tem que passar para o plural o outro. Vamos ver, ó. Se eu colocasse a palavra muito aqui, como é que ficaria? Ó, muitos estudiosos se preocupam? Não seria, ó, muitos estudiosos se preocupam. Então, lá em cima tinha que ser bastantes estudiosos se preocupam. Se ele queria um erro, o erro estava na letra E. E aí, o foco era a palavra bastante, que é uma palavra que cai muito, gente, em provas de concurso de um modo geral, tá? Porque eles sabem que vocês aceitam essa palavra no singular. A dica é troca bastante por muito. Se muito ficar no singular, bastante fica no singular. Mas, ó, aqui eu tenho muitos estudiosos, então tem que ser bastantes estudiosos, ok? Ou seja, eram questões que envolviam a concordância verbal, mas no final das contas você tinha que acrescentar a concordância nominal. Ela faz isso, ela coloca a concordância nominal dentro da verbal, ok? Essa quarta questão, uma questão clássica dela, ela ama que. Você não pode fazer a prova dela sem reconhecer pronome relativo e conjunção integrante, que são questões morfológicas, não é? Mas são também do período composto. E outra, na colocação pronominal, a questão de colocação pronominal dela pode ser justificativa, só querendo saber se a partícula atrativa é pronome relativo, é conjunção integrante. Então, esses quês sempre caem, tá? Às vezes disfarçados, mas sempre caem. Então, aqui eu tenho, ó, assinale a alternativa que apresenta a classificação correta do vocábulo que. Então, certo dia, apareceu um galego que se tornou suspeito. Ela me disse que esse que é pronome relativo. Quando o que é pronome relativo? Quando ele pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais, retomando o antecedente. Também é pronome relativo quando ele é precedido de o igual a aquilo. Tá, vamos ver aqui. Ó. Certo dia apareceu um galego, o qual se tornou suspeito. Posso ou não posso trocar? Ó. Significa que esse que está retomando o galego e sim, ele funciona como pronome relativo. Se a letra A já é o pronome relativo, então a letra A já está ok. Como eu sei, esse que pode ser trocado por o qual, significa que ele está retomando galego. Então, esse está certo, nós vamos corrigir os outros, tá? Letra A já estava certa, mas vamos ver aqui, ó. Fosse fervoroso devoto do santo, que em Compostela se venerava. Ele me diz que é conjunção integrante.
Quando você tem uma conjunção integrante? Quando a oração inteira, tá? Iniciada pelo que, pode ser trocada por isso. Então, se você tiver uma oração inteira trocável por isso, é conjunção integrante. Vamos ver, ó. Fosse fervoroso devoto do santo isso. Fosse fervoroso devoto do santo isso? Não, né? Não deu, então significa que não é conjunção integrante. Vamos ver aqui, ó. Fosse fervoroso devoto do santo, o qual em Compostela se venerava. Esse que está retomando o santo, na verdade, ele é um pronome relativo. Então, na letra A, ele me diz que é conjunção integrante, não é verdade, ele é um pronome relativo. Vamos ver a letra C. Deixa eu só te dizer o seguinte, ó. Na letra C não tinha esse trecho, tá? Não tinha. Nós estamos acrescentando aqui, porque às vezes é interessante você voltar para o texto para você ler de forma mais coerente, né? Bem aqui, ele disse que o que é uma conjunção subordinativa. Antes de você dizer que o que é uma conjunção subordinativa, o que você deveria verificar? 1, se o que é conjunção integrante. 2, se o que é pronome relativo. Aí depois ele vai ser conjunção numa boa, tá? Mas olha só, uma coisa que você tem que enxergar. Antes desse que, tem ou não tem um o? Sim ou não? Se você tem um o, você tem que tomar cuidado. Por quê? Se esse o pode ser trocado por aquilo, tá? Sem nenhuma exceção. Ele está diante de um que é sempre, mas é sempre pronome relativo. Então, você nem precisa avaliar o que. Você precisa, ó, esse que precedido de o, você avalia o o. Se o o for igual àquilo, o que é sempre pronome relativo. Então, bora lá, tá? Ó, eu tenho esse o aqui, né? Posso dizer, aquilo que parecia impossível tornou-se, porém, realidade. Posso ou não posso? Aquilo que parecia impossível tornou-se, porém, realidade. Se esse o é igual àquilo, esse que é sempre. Eu quero que vocês entendam que é sempre pronome relativo. Mas é sempre. Então, não é conjunção subordinativa. Estava errado. E isso aqui você tem que reconhecer, ó. O nome desse o é pronome demonstrativo, tá? E aí você tem um que na frente dele que vai ser sempre pronome relativo. São dois conhecimentos que você tem que ter para fazer a prova da CETAP. Esse o não é artigo, porque ele é trocável por aquilo. Ele é pronome demonstrativo. E esse que é sempre pronome relativo. O igual àquilo, mais que, o que é sempre pronome relativo. Pode tatuar, tá? Ou seja, a classificação estava errada, estou dando a certa para você. D de doido aqui, ó. Esse azul aqui, ele não estava na questão. Deixa eu te informar uma coisa. Toda vez que te derem uma alternativa que começa no que, não dá para saber o que é. Não dá, não dá. Você tem que ver o que vem antes, tá? Porque pronome relativo sempre tem um antecedente, não dá para você dizer, tá, efetivamente o que é o que, se você não enxerga o que vem antes. Então, a alternativa era assim, que o galego se dirigisse. Sei lá o que é. Eu tenho que voltar para o texto. Então, eu coloquei aqui para que você possa analisar, tá? Ele está me dizendo que esse que é pronome relativo, tá? Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Ninguém julgava crível isso. Ninguém julgava isso crível. A oração que vem depois, todinha, pode ou não pode ser trocada por isso, ó? Ninguém julgava crível isso. Ninguém julgava isso crível. Se eu posso trocar a oração inteira por isso, esse que não é pronome relativo. Esse que é uma conjunção integrante. Quando eu tenho uma conjunção integrante, quando a oração inteira, iniciada pelo que, pode ser substituída por isso, tá? Essa substituição por isso é porque é o seguinte, a conjunção integrante, ela liga uma oração que completa a anterior, tá? Então, eu posso transformar a oração inteira em isso, completando o que foi dito antes. Perfeito. Conjunção integrante.
E a letra E aqui, ó. A letra E é a seguinte: apontou para um galo assado que estava sobre a mesa. Ele me disse que é conjunção integrante. Conjunção integrante é quando a oração inteira pode ser trocada por isso, né? Apontou para um galo assado, isso. Confere. Apontou para um galo assado, isso? Não, né? Então não é conjunção integrante, tá? Vamos ver. Apontou para um galo assado, o qual estava sobre a mesa. Ah, se é o qual estava sobre a mesa, esse que, ele é pronome relativo, tá? Então, atentem. Você quer fazer prova da CETAP, você tem que saber reconhecer pronome relativo e conjunção integrante, tá? De bom tamanho. Dá para fazer muitas questões com os queis, tá? Esses queis, eles estão dentro do processo morfológico. Ok. Quinta questão aqui, ó. Nessa quinta questão, você tem o seguinte: justifica é de colocação pronominal, tá? Mas ao mesmo tempo é questão morfológica, porque ela trabalha a morfologia, as classes de palavras para saber por que aquela colocação ocorreu, tá? Então aqui você tem, ó, justifica com correção o emprego do pronome oblíquo. Ela não está te perguntando se o emprego do pronome está certo ou está errado. Ela quer saber qual justificativa, tá, corresponde àquela construção ali. É muito mais uma questão de olho, ó. Ele não quer saber do emprego do pronome oblíquo? Você não precisa ler tudo isso. Você precisa encontrar o pronome oblíquo. E é assim, ó. Primeiro você marca o verbo. O pronome, ele pode ficar antes do verbo em próclise. Ele pode ficar no meio do verbo em mesóclise. Ou ele pode ficar depois do verbo em ênclise. Então, é uma questão de olho. Verbo, o pronome está antes, próclise. Verbo, o pronome está no meio, mesóclise. Verbo, o pronome está depois, ênclise. Ela geralmente trabalha com a próclise porque ela quer saber o que está antes para justificar. Né? Você tem 6 classes, tá? Você tem pronome indefinido, tudo, nada, ninguém. Pronome demonstrativo, isto, isso, aquilo. Pronome relativo, que, igual, o qual. Palavra negativa, conjunção subordinativa e advérbio, tá? E aí você tem que ver o que vem antes, ok? E aí o que você tem que entender? Você tem que entender que, assim como você sabe as justificativas e aquilo que vem antes, aqui você trabalha com exclusão, você trabalha com olho. A CETAP é basicamente olho, tá? Então vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Sempre será o momento de luto. Eu vou marcar os verbos, ó. Será é um verbo. Olha antes. Olha no meio e olha depois. Não tem pronome nenhum. Então, não tem colocação pronominal. Empobrece é outro verbo. Mas, peraí. Estou enxergando um pronome antes. Parou. É aí que você vai trabalhar. Então, o que você poderia fazer? Você poderia, ó, eliminar isso aqui. Que nem interessa. Não interessa. Ele quer um emprego do pronome oblíquo. O pronome oblíquo está lá. Então, é lá que nós vamos ter que trabalhar. Tudo bem? Quando ele diz por que nos empobrece, ó, o verbo é empobrece, o pronome vem antes. Se o pronome vem antes, ele está em próclise, tá? E aí eu tenho algo antes, é esse algo antes que eu vou ter que trabalhar. O nome desse algo antes. Aí olha só a afirmativa que eu tenho. Primeiro, vou trabalhar com eliminação, tá? Ele diz assim: a mesóclise é obrigatória em verbos no presente. Primeiro que eu não tenho mesóclise, eu tenho próclise, tá? E a mesóclise não é com verbos no presente, é com verbos no futuro, tá? Mas não é o que eu tenho aí, né? A ênclise ocorre pelo pronome substantivo. Eu não tenho ênclise aí e eu nem tenho pronome substantivo. A ênclise ocorre pelo pronome relativo. É mentira, tá? O que ocorre pelo pronome relativo é a próclise, tá? Mas eu nem tenho pronome relativo, nem tenho a ênclise aí. Eliminei. Sabe por que eu eliminei? Porque, ó, quem fala em próclise é a letra A e a letra B. Eram essas duas que você tinha que avaliar. Aí a letra A diz assim: a próclise ocorre sempre que há advérbios. Isso é verdade, mas você vai ter que ver se isso é advérbio. E a próclise ocorre sempre que há conjunção subordinativa. Duas verdades. Mas agora é seu olho. Pergunta: esse porquê, ele é um advérbio? É? Não.
Então, se esse porque não é um advérbio, acabou-se. A alternativa já é a letra B de bola. Esse porque é sempre uma conjunção. Porque junto e sem acento, o nome dele é conjunção, tá? E aí o que você tem, ó? O verbo é empobrece. O pronome vem antes. E antes você tem uma conjunção. Yara, mas essa conjunção, ela não é coordenativa? Essa conjunção, ela pode ser coordenativa, mas a organizadora não pode usar essa justificativa. Por quê? Conjunções coordenativas não são partícula atrativa. Então, ela só é partícula atrativa quando ela é conjunção subordinativa. Tá aqui. Você não precisava avaliar isso. Numa prova da CETAP, você tem que focar nas palavras-chave. Qual é a palavra-chave? Esse porque não é advérbio, elimina. Esse porque é conjunção. A alternativa é a letra B de bola. Isso era morfologia, classes de palavras. Era você saber o que era esse porquê. Tudo bem? Olha, essa questão aqui é uma questão clássica dela, tá? É uma questão assim que você não precisa saber tudo, mas tem uma que você tem que saber sempre, sabe? Aquele conhecimento básico. Ela tira um fragmento e faz várias perguntas sobre ele, né? Então, olha o que você tem. Vejam o que vem acontecendo com o jovial, que significava precisamente alegre, folgazão, divertido, espirituoso. Sobre o fragmento, seria incorreto afirmar. Ele quer o incorreto. Significa que todas as alternativas estão certas, menos uma. Uma observação, só para você entender, já que você não leu o texto, né? O texto fala sobre jovial e as pessoas usam jovial como se fosse sinônimo de jovem, né? Não é. O conceito original é alegre, folgazão, divertido, espirituoso. Então, ele está trabalhando esse conceito original. E as pessoas usam com outro valor, né? Mas tá. Ele diz aqui o seguinte, ó. As aspas estão destacando ironicamente o real significado das palavras. Vejam bem, as aspas estão aqui, tá? As aspas internas, tá? E aí, quando ele diz o seguinte, vejam o que vem acontecendo com jovial, que significava precisamente alegre, folgazão, divertido. Então, olha o que ele me diz, que as aspas estão destacando o real significado, é verdade. Ironicamente, Yara, eu não sei se é ironicamente. Bom, usa-se aspas para indicar ironia, mas podia ser que não fosse, né? Você teria que voltar ao texto. Então, uma dica para você. Você não tem certeza disso aqui? Então, você deixa quieto. Para que você vai marcar? Sabe, vai fazer análise, até você encontrar aquela questão de que você tem certeza, sabe? Então, deixa a letra A quieta, deixa. Vamos para outra aqui, ó. Ele me disse o seguinte, poderia haver vírgulas assinalando o advérbio precisamente? Olha só, precisamente não é um advérbio, e não é um advérbio curto, não está no meio, ó. Significava precisamente alegre, precisamente pode vir entre vírgulas ou não. Tá? Essa vírgula vai ficar lá, tá? A gente está colocando aqui só para você ver. Então, poderia vir entre vírgulas ou não. Perfeito. Ó. Ele quer o incorreto. Eu ainda não sei da letra A, mas da letra B tá certinho, tá? Então, vamos aqui. Ó. Letra C. Ele me disse, foi empregada a primeira vírgula pela presença de uma oração adjetiva restritiva. Essa questão é a questão que você tem que saber sempre. Sempre, tá? É uma organizadora que ama pronome relativo, ama orações adjetivas. Então, o que você tem que entender? Que quando a gente fala em oração subordinada adjetiva, tá? A gente está dizendo que ela pode ser restritiva ou ela pode ser explicativa, tá? E tem um conhecimento que você tem que ter, tá? Ela é restritiva se ela tiver sem vírgula. Ela é explicativa se ela tiver com vírgula, tá? É um conhecimento básico. E essa vírgula, ela fica antes do pronome relativo, tá? Ela fica antes do pronome relativo. Porque para eu ter essa oração, tem que ter pronome relativo. Tá, você não precisava nem olhar lá. Olha o que ele me disse aqui. Olha o que ele disse.
Foi empregada a primeira vírgula, foi empregada a vírgula pela presença de uma oração adjetiva restritiva. Você está entendendo? Ele está dizendo que a oração restritiva tem vírgula. É isso que ele disse. Tá certo isso aí? Não. Uma oração restritiva nunca vai ter vírgula. Se ela tem vírgula, é porque ela é explicativa. Eu nem olhei lá em cima. Eu nem olhei. É uma questão de conceito. Se eu disser para você, a vírgula indica uma oração restritiva, mentira. A vírgula nunca vai indicar uma oração restritiva, porque a oração restritiva é sem vírgula, tá? A ausência de vírgula indica uma restritiva? Sim. A presença de vírgula indica uma explicativa? Sim. Ok? É conhecimento básico. Eu nem precisava olhar para o texto. Essa informação ela já está incorreta. No que está incorreta? Ela disse que a vírgula está aí porque a oração é restritiva. Mentira. A vírgula está aí porque a oração é explicativa. Mas agora eu vou lá para o texto, tá? Mas já estava errado, era conceito que você tem que saber. Lá eu tenho o seguinte, vejam o que vem acontecendo com jovial, o qual, ó, significava precisamente alegre. Esse que, ele é um pronome relativo, né? Ele é um pronome relativo. Antes dele, como ele é pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva, né? Tem ou não tem vírgula antes? Então, essa oração, ela é explicativa. Ela não tem nada de restritiva. Essa é uma questão clássica dela, tá? Se é clássica, você precisa estar atento. O item incorreto é a letra C de casa. Ou seja, a letra A estava linda. Aquilo lá eram as aspas indicando ironia, sim. Tudo certo. Vamos ver a letra D aqui, ó. Todas estão certas, menos a C, né? Ela diz assim, há vírgulas separando palavras com mesma função sintática. As palavras com mesma função sintática, elas aparecem em uma enumeração. Toda vez que você tem uma enumeração, você tem palavras com a mesma função sintática. Eu tenho aqui, ó, alegre, 1, folgazão, 2, divertido, 3, espirituoso, 4. Então, realmente, ó, eles têm a mesma função. Ok. E a D, que semanticamente a forma verbal composta. Forma verbal composta é quando você tem auxiliar, principal, né? Uma composição, né? Denota continuidade. Vamos ver a forma verbal composta. Tá aqui, ó. Vem acontecendo. É uma forma verbal composta. Quando ele diz, vejam o que vem acontecendo, se vem acontecendo, indica, sim, continuidade. É uma coisa que já aconteceu e continua acontecendo. Continuidade. Tudo lindo. Você podia não saber nada, mas tinha que saber a letra C. Porque tem que saber que a oração adjetiva restritiva é sem vírgula. E a oração adjetiva explicativa é com vírgula. Isso tem que decorar para fazer qualquer concurso. Qualquer concurso. Não importa se é setup, não. Qualquer concurso vai pedir de você esse conhecimento. Oração adjetiva restritiva sem vírgula. Oração adjetiva explicativa com vírgula. Ok? E aí, mais uma questãozinha aqui. Essa questão que nós colocamos, ela é de período composto. O período composto dela é bem básico, é decoreba mesmo. Então, você precisa decorar, enxergar as conjunções e decorar, tá? Olha o que ela me disse aqui. Isto dizendo, tá? Isto dizendo, é uma oração, né? A galinha analítica quebrou um dos seus ovos com a ponta do bico e derramou o conteúdo pelas palhas do ninho. Isso aqui você tinha que enxergar. Você tem um E. Como ela é básica, gente, o E ela usa no sentido básico de adição, né? Então, você tinha que entender. Primeira oração você ainda não sabe, mas as duas próximas estão adicionadas. O E ele pode indicar adição, conclusão, né, adversidade. A setup não trabalha muito os conectivos que têm mais de um valor semântico, a não ser o como, tá? Mas, de um modo geral, ela trabalha um valor semântico só, querendo saber se você conhece, tá? Então, olha o que eu tenho.
Não vou ler a primeira. A partir de uma ideia concessiva, seguida de duas ideias alternativas? Não, né? O E é adição, não é alternância, né? A partir de uma ideia condicional, seguida de duas ideias adversativas? Não, mas ela primeiro quebrou e depois ela derramou. Não é oposição, é adição. Ela fez uma coisa e na sequência fez outra. Não é adversativa. Nem A, nem B. Aí, C. Ela me disse, a partir de uma ideia temporal, seguida de duas ideias que são adicionadas. Opa! Quebrou e derramou estão adicionadas. Por quê? Esse E da ideia de adição, né? Sem nem saber a primeira, eu já marcaria a letra C de casa. São adicionadas? São por conta do E. Yara, e essa ideia temporal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Isto dizendo, eu poderia colocar, ó, quando, ó, disse isto, ó. Quando disse isto, a galinha analítica quebrou um dos seus ovos com a ponta do bico e derramou. Ela quebrou e derramou no momento em que ela disse isto. Da ideia de tempo, e as duas informações seguintes são adicionadas. Alternativa letra C. Não é interpretação de texto. Inclusive, ela não trabalha a interpretação de texto. A interpretação de texto dela é mais num processo semântico. Ela é decorebinha. Então, enxergue as conjunções, decore o valor das conjunções e marque a alternativa correta. Já é a letra C, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. A partir de uma ideia proporcional, seguida de ideias explicativas, o E não explica nada, tá? E a partir de uma ideia de finalidade, não, né? Seguida de uma ideia conclusiva, não, esse E não está concluindo, ele está adicionando duas ações. Primeiro, ela quebrou, na sequência, né, um acréscimo de ação, ela derramou o conteúdo. A alternativa era a letra C de casa. E a nossa questãozinha aqui, tá? Muitas provas dela têm figuras de linguagem e essa figura de linguagem em particular tem caído muito. Então, você precisa tomar cuidado quando no seu conteúdo programático cair figura de linguagem. Só uma observação, às vezes não tem no conteúdo programático figura de linguagem, mas tem significado das palavras, ela pode trabalhar as metáforas da vida, né? Então, sempre estude um pouquinho de figura mesmo assim, para você trabalhar a linguagem figurada, porque ela usa a linguagem figurada na interpretação de texto. Então, olha só, o título do texto, o coração nas eleições, é um exemplo de... Ai, Yara, eu não sei. Tá, deixa eu dar uma diquinha para você. Metonímia é quando você tem a parte pelo todo. E ela ama esse negócio de a parte pelo todo, tá? Prosopopeia é a personificação. É quando você tem um ser inanimado com características humanas. Do tipo, o vento sussurrava feno. Quem sussurra é ser humano, não é vento, né? Ironia é dizer o contrário ao que se pensa. Dizer o contrário ao que se pensa. Exemplo, se você disser, que menino inteligente só fala besteira, ou seja, não é nada inteligente, né? Silepse é uma concordância ideológica. Exemplo, se você disser, os brasileiros somos alegres. Os brasileiros, eles, no nível objetivo, seriam os brasileiros são. Mas eu estou fazendo uma concordância com a ideia, me incluindo entre os brasileiros. Os brasileiros somos alegres. E antítese, não é, relaciona ideias, palavras opostas, né? Ela trabalha muito as palavras opostas. Pronto. Levando isso em conta, ele me disse o título do texto, o coração nas eleições. O coração nas eleições, tá? Sinceramente, quando ele diz o coração nas eleições, você consegue colocar só o coração nas eleições? Não, né? E o que é o coração em relação ao corpo humano? Não ouvi. O que é o coração? É uma parte. Pois é, toda vez que você tiver um fragmento qualquer, que você perceba que aquilo é parte de um todo, você tem uma metonímia. Essa organizadora ama a metonímia.
E as pessoas têm vacilado porque elas têm interpretado. Não é interpretação, é uma questão muito de olho mesmo. Ah, Yara, achei que era metáfora, mas nem tem essa alternativa, nem tem, sabe? Vá para as alternativas. O coração, se eu disser, eu estou com coração nas eleições, eu estou elegendo uma parte, mas é uma parte que simboliza a minha emoção. Não pode ser só o coração, né? Eu estou toda, mas eu estou emocionada, tá? Então, atentem para isso, ok? O que nós mostramos foram algumas questões, tá? Essas questões são extra, que nós colocamos aqui, tá? São extras mesmo. E aí, o que nós temos? Só tem uma questão, que é aquela lá dos anos, que é muito importante sintaticamente, que a gente reproduz lá no nosso material, que é esse aqui, ó. Esse material Quebrando a Banca, ele tem 120 questões da CETAP, tá só R$ 39,00, tá? Que é um preço promocional muito legal aqui. Lembrando para você o seguinte, ó, que aqui as questões são essas: ortografia, acentuação, porquês, significado das palavras, que cai sempre em interpretação de texto, flexão verbal, classes de palavras, que é morfologia, período simples, identificação de sujeito, cai sempre, tá? Período composto, pontuação, concordância, regência, crase, colocação, figuras de linguagem, uma prova completa corrigida. Um bônus, porque algumas provas dela têm cobrado emprego de letras, divisão silábica, gênero, número de substantivo e coletivo, é um a mais. Você tem 120 questões desses assuntos, mais uma lista extra dessas questões, em que a gente vai mostrar como a CETAP trabalha essas questões, para você ficar atento a isso, ok? Olha, lembrando, esse curso online, que é o curso Quebrando a Banca, ele é só R$ 39,00. Precinho, camarada, precinho bem legal, né? Para você treinar até a morte, o infinito e além, ou até passar. Treine para a CETAP, ela é gramatiqueira. Treinando, você vai fechar essa prova, uma prova quadradinha, mas você precisa saber como a organizadora pensa, ok? Bom, o que nós temos aqui é um agradecimento que nós vamos fazer a vocês, tá? Em que a gente percebe que você só vai aprender se você treinar na organizadora, né? Treine na CETAP, faça esse curso, você não vai se arrepender. Você vai alcançar o seu sonho, que é de chegar ao concurso tão almejado, ok? Até a aprovação.